Renato Gaúcho elogia a torcida e explica a opção pelo Brenner. Vamos falar desse após-jogo. Desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão. Bom dia para todo mundo. E valeu pelo poder de reação, né? Empate, a gente não comemora empate com ninguém, mas, por outro lado, tem que exaltar esse poder de reação do Vasco, que saiu perdendo 2-0 e empatou 2-2 com o Flamengo ontem no Maracanã. O Vasco foi a 17 pontos, eu acho que continua na 10ª colocação no Campeonato Brasileiro. Mas o importante atualmente, né, nesse início de brasileiro, esse turno de brasileiro é pontuar. Vamos ao primeiro tempo da entrevista coletiva de ontem, lá no Maracanã, que eu questionei ao Renato sobre a opção pelo Brenner e da desatenção do sistema defensivo, que no caso da defesa ele optou em não responder, mas falou sobre o Brenner e elogiou a arbitragem do jogo. Veja. Boa noite, Thiago Tosti, canal do Thiago Tosti. A defesa, o gol do Flamengo, mais uma vez, do Pedro, foi uma desatenção. Como corrigir esse problema de desatenção no sistema defensivo? E assistência do Brenner, qual foi o critério da escolha do Brenner? Bom, antes de mais nada, queria fazer um elogio ao árbitro, o Wilton Pereira, que não é fácil apitar um clássico desse tamanho, e ele teve muito bem, tanto ele quanto os assistentes. Na minha opinião, não errou em nada. Então, a gente fica satisfeito também. Quando eles erram, a gente critica, mas quando eles acertam e fazem uma boa atuação, também a gente tem que elogiar, como foi o caso de hoje. Quanto ao jogo, quanto ao Brêmio, é uma opção do treinador. É o que eu falo para vocês. Eu tenho jogadores entregues ao departamento médico, tenho jogadores que não estavam 100%, eu tenho as informações, vocês não têm. Então, conforme o que acontece com o jogador, eu sei quantos minutos ele pode jogar, sei se é um risco colocar o jogador de cara, como foi o caso do Gomes hoje. Só usei o Gomes na metade do segundo tempo, porque a gente precisava dele naquele momento do jogo, porque ele vem com uma lesão grave na perna, melhorou bastante, não treinou praticamente a semana toda, ficou lá dentro fazendo tratamento. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com esses jogadores. Por isso que eu falo para vocês. Às vezes, vocês podem ficar surpresos com a presença de um jogador em campo e não com a presença de um outro, mas eu tenho as informações. Então, sou pago para pensar e procuro fazer sempre o melhor para o grupo. Também falou sobre esse rodízio no elenco, né? Alguns jogadores jogam em uma partida e depois não jogam em outra, como, por exemplo, o André Gomes, né? Hoje ele foi sacado, por muita jogou como ponta-direita. E ele falou sobre esse rodízio no elenco. Veja. Obrigado. Cara desmotivado, os caras usando uma camisa desse peso, com uma torcida como tem o Vasco, o jogador está desprestigiado, com o salário que eles ganham, com a mordomia toda que eles têm, desprestigiado. Se um jogador estiver desprestigiado, ele não pode estar no grupo do Vasco. Ele tem que elogiar, ele tem que ficar feliz por estar no grupo do Vasco. Não tem cláusula no contrato de nenhum jogador que ele é obrigado a ser titular. Foi muito boa a tua pergunta, teu comentário. Mas não tem uma cláusula, eu tenho que ser titular. Ele fez 2 gols contra o Paysandu, não jogou contra o Corinthians. Aí, pela circunstância, vai muito pelo que do adversário e muito que eu preciso e muito o que o adversário pode apresentar para a gente. Ele jogou 90 minutos depois contra o Olímpia. Então, como ele jogou, o Brêmio joga, o David joga, eu rodo o grupo, mais ou menos o que eu preciso da partida, o que eu vejo no adversário, eu coloco uma equipe em campo, tem dado certo. Então, não importa se ele
vai começar a próxima partida, não vai começar, ele fez 2 gols. Então é a mesma coisa. Por isso que eu falei que a tua pergunta ela é muito boa. Mesma coisa. Quando o jogador, você falou dele, quer dizer, se ele joga contra o Paysandu, joga mal, não faz nenhum gol, então ele nunca mais vai jogar? Não é por aí. Entendeu? Então, quando eu falo para vocês, eu tenho um grupo, não importa se o jogador vai começar jogando ou se ele vai entrar, ele tem que ter a entrega, ele tem que se dedicar. Quando cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei assim, hoje estou repetindo, estou achando com tesão. O meu grupo tem que ter o tesão, sim, porque essa camisa ela é muito pesada. É uma torcida muito grande, que está meio sofrida já há um tempo. Então, o jogador ele tem que se sentir orgulhoso de estar nesse grupo do Vasco. Então, quando ele for chamado, ele, que eu digo qualquer jogador, não importa os minutos, ele tem que ter a entrega. Ele tem que ter atitude dentro de campo, porque tem milhões de jogadores que gostariam de estar no lugar deles aqui no grupo do Vasco. Então, se eles são privilegiados, eles têm que valorizar isso. Mas, nesse ponto, não tenho queixa, não, porque eles têm se entregado nos treinamentos e sempre que eu preciso de qualquer jogador, ou iniciando durante a partida, o jogador sendo dado conta do recado. E também foi questionado, né, de alguns jogadores, como, por exemplo, o Spinelli, que jogou como titular contra o Paysandu, inclusive fazendo 2 gols. Depois não jogou como titular contra o Corinthians. Voltou ao time titular na vitória sobre a Olímpia e hoje foi novamente banco. Que isso pode desmotivar o jogador? Renato respondeu. O Hugo, ele é o jogador do grupo, ele tem jogado bastante comigo. O jogador é um momento, inclusive, da equipe quando chega aqui, que não era muito boa. Aí alguns jogadores estavam sendo vaiados, mas o importante é que ele nunca deixou de trabalhar. Sempre teve a minha confiança, a confiança dos companheiros. Hoje foi importante para ele ter a confiança novamente do nosso torcedor. Fez um gol importantíssimo, num momento importante do jogo. Isso é bom para ele, dá aquela confiança não só no torcedor nele, mas para ele mesmo, entendeu? Então, eu jamais, um jogador, quando ele está sendo criticado ou vaiado, eu jamais vou deixar ele de lado. Pelo contrário, eu converso bastante com os jogadores durante a semana, procuro apoiar ainda mais os jogadores que, de repente, não estão tão bem, e eles é um dele, ele é testemunha disso. E hoje ele entrou, no momento que ele começa ou entra nos jogos, ele sempre procura se entregar. Hoje, mais uma vez, ele foi recompensado com um gol bonito, porque ele é um dos jogadores na bola aérea, tanto defensivo como ofensivamente, ele vai para a área. E fez um gol importante para a gente, que nos deu empate aí diante do Flamengo, numa partida muito boa, muito pegada, pelo menos foi o que eu vi durante os 90 minutos. Quanto a Conmebol, não quero nem comentar. Comentar, não. Hoje é Campeonato Brasileiro, estou feliz pelo desempenho do meu time aqui no Maracanã. Vida que segue. É isso, galera! Até o nosso Hora do Almoço com o segundo tempo da entrevista coletiva de ontem, lá no Maracanã. Até mais.